Olá, amigos da internet, sou Gustavo Pinhal, personal trainer, sócio proprietário da tudofit.com.br. Hoje estamos recebendo aqui Gerson Serri, consultor jurídico da Tudofit, aonde hoje nós vamos fazer um bate-papo para tentar entender um pouquinho mais os aspectos legais e da formalização do trabalho de personal trainer. Ele vai tentar passar aqui principalmente quais são os riscos, os problemas que você, colega personal, pode vir a ter no seu dia a dia de trabalho. Gustavo, hoje o que o personal trainer precisa entender é que ele precisa se formalizar perante o fisco, perante o governo e para deixar a atividade dele legalizada. Uma dessas maneiras é você ser um microempreendedor individual, né, que é o chamado MEI, que foi incluído recentemente por uma lei das empresas, em que se ele não ultrapassar a renda de R$60 mil por ano, ou seja, em média uns R$5 mil por mês, ele pode entrar nessa categoria que tem um custo muito pequeno para manter. Ele pode ter um funcionário, né, desde que ele pague ou o salário mínimo ou o piso, ou, no caso, uma secretária ou um fisioterapeuta como seu funcionário. É uma maneira de se alavancar as contratações e os empregos no Brasil. Dessa maneira, o empreendedor paga somente R$ 38,90 por mês de imposto. Só isso e nada mais, né? Só isso. Vamos deixar bem claro que essa é uma forma, além de tudo, isso, barata dele se formalizar, né? Isso, são R$ 33,90 para INSS e R$ 5,00 para ISS. Então ele paga isso e está garantido perante ao fisco. Uma das outras coisas importantes é que ele não precisa emitir nota fiscal para pessoa física, somente para pessoa jurídica. Legal, isso é importante porque muitas vezes o problema do personal é que ele atua dentro do mercado, né? E dentro daquilo que você falou de uma maneira informal, e ele fica muito preocupado com o receio de emitir nota fiscal para o cliente dele, pessoa física. Então essa é uma solução que resolve até esse problema, ele não precisa emitir nota fiscal para a pessoa física. Não, realmente, para a pessoa física é só fazer um recibinho, ter um contratinho, fazer um recibinho para a pessoa física e ele está regulamentado e está legal. Isso é uma das maneiras, dentro daquelas existentes, é a maneira mais fácil, aonde você vai encontrar também essa solução dentro da Tudofit, dentro do nosso site, onde nós vamos poder fazer isso para você, fazer essa abertura dessa empresa dentro do microempreendedor individual. Essa é uma maneira de formalizar, né, Gerson? E queria que você explicasse também quais são os benefícios que o personal tem, desse profissional, né, personal trainer tem, de se formalizar. O que ele pode fazer amanhã ou depois, na hora que ele começar a ganhar dinheiro, ter recursos próprios? Claro, estando formalizado e estando registrado todos os seus ganhos, ele vai poder começar a obter empréstimos do BNDES para poder comprar equipamento, participar de programas tipo do Banco do Brasil, o Proger, que te dá um financiamento para comprar veículos, e ele vai estar regularizando o seu ganho. Amanhã depois ele tem dinheiro para comprar um apartamento e ele não tem renda para isso, se ele comprar, com certeza o fisco vai cair em cima dele. E dessa maneira não, dessa maneira ele está regulamentado e comprovando seus rendimentos. Ele pode até financiar uma casa própria, então? Claro que pode. Que hoje na informalidade ele não consegue. Não conseguiria porque ele não teria renda. E também na informalidade ele não consegue gerar investimentos para o próprio trabalho dele. Isso mesmo. Que legal. Você falou, dentro do contexto aí da formalização do personal, que ele pode emitir recibo, desde que ele tenha um contrato. Vamos entrar nesse assunto, que também é um assunto interessante, que nós vamos dar essa assessoria no site para os personagens. Como elaborar um contrato, personal trainer versus cliente. Qual é a importância desse contrato, Gerson? O que a gente vê que a maioria dos personagens não fazem isso com seus clientes. Quais são os riscos e a importância dele ter esse contrato junto ao cliente que ele atende? Claro, é muito importante falar sobre isso, Gustavo, porque hoje a relação personal-cliente é uma relação de consumo. E hoje o Código de Defesa do Consumidor rege isso aí de uma maneira em que ele encara que o fornecedor do serviço, que é o profissional, o personal trainer, e o cliente, que é o recebedor do serviço, ele considera que o recebedor ele é uma pessoa mais fraca. Então, ele não tem que provar nada. Quem tem que provar que está certo
é o personal, é o fornecedor. Dessa maneira, você tem que se cercar de vários elementos para te proteger juridicamente. Uma vez que ele sofra alguma lesão, que ele se machuque durante um exercício, ele pode querer, ou que ele não fique satisfeito com o tratamento, com o programa realizado com ele, o atendimento. Porque o contrato entre um personal trainer e um cliente tem que ser um contrato de meio, porque ele vai disponibilizar o conhecimento, orientar o aluno para aquela atividade física, para que ele obtenha uma condição cardiovascular melhor, uma perda de peso, uma definição muscular, dentro do conhecimento dele. Mas isso não é uma garantia, porque depende muito da dedicação do cliente, depende muito dele, depende de vários fatores, frequência nas aulas e tudo mais. Dessa maneira, ele está oferecendo ao cliente uma maneira de ele chegar ao seu resultado, mas ele não promete o resultado. De maneira alguma, um personal deve prometer um resultado para um aluno, porque vai depender muito de... Aí você passa a gerir um contrato de fim. A finalidade de você estar aqui é perder peso. Aí ele pode te acionar na justiça por uma propaganda enganosa. Então, você mantendo um contrato bem escritinho, bem redigido, colocando formas de pagamento, dias das aulas, maneira de rescisão do contrato, obrigá-lo a trazer um relatório médico das suas condições físicas e fazer seu programa dentro disso. Legal. Entrando nesse assunto e continuando nesse assunto de contratos, a gente vê um grande problema, Gerson. Eu que sou da área, né, de personal, muitos personagens aí, talvez aí mais de 50% do mercado de personal trainer, atende em espaços de terceiros. Por exemplo, dentro de academias, dentro de condomínios, onde ele utiliza do equipamento dessas pessoas. Qual que é o risco? O que o personal tem que fazer para se resguardar? Ele teria que ter um contrato também com essas pessoas envolvidas nesse processo de trabalho? Mais uma vez, a gente entra na parte de legalizar a coisa. Tem que ter um contrato. No caso de uma academia, ou de um condomínio, ou de uma escola, um espaço, de um clube, onde tenha equipamentos para a prática de educação física, de condicionamento físico, esta entidade tem que ter um contrato com o personal trainer. Geralmente um contrato de aluguel de espaço ou cessão de espaço, estipulando a data, os dias da semana que você vai estar lá, os horários em que você vai estar, e você vai ter que fazer, o personal vai ter que fazer essa aula para esse cliente dentro desse espaço e dentro deste tempo definido em contrato. Por quê? Se acontecer alguma coisa com o cliente, ele vai poder acionar na justiça o personal ou a academia. Só que a academia ou o espaço que ele tiver, ele vai se valer de um contrato de cessão ou locação. Então, vai dizer que naquele momento, quem era responsável pelo que estava acontecendo ali era este personal trainer. Então, e se não houver contrato, vamos supor que você converse com um dono de uma academia e um proprietário e vai lá e pratica e vai treinar seus clientes. O que pode ocorrer? Se acontecer algum problema de quebra de equipamento, por falta de manutenção ou por uso indevido, vai depender sempre do caso concreto para ser analisado. Você não tendo contrato, a pessoa que sofreu essa lesão, ela pode acionar a academia dizendo que achava que você era um funcionário da academia. Aí a academia vai responder e vai te chamar ao processo falando que não, que você era uma pessoa que estava ali e dando orientações para os clientes. Nesse ponto é que entra o seu problema, tá? Porque aí você vai ter, além de ter um problema de indenização, você vai ter um problema também de estar usando um espaço da que você não tem um contrato, tá? Então, tudo isso você tem que correr atrás, você tem que estar sempre focado e ligado nessas questões jurídicas, porque hoje está crescendo o acesso do público à justiça. Então, muito embora hoje ainda hajam poucas ações nesse sentido, a tendência é que nos próximos 5 anos isso aí vai ser
Pegando o gancho nisso, Gerson, eu vou te dar um exemplo, até para facilitar o entendimento do nosso amigo personal trainer. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que pode vir a ocorrer. Estou eu ministrando uma aula, atuando profissionalmente dentro de um espaço de uma academia. Submeto ao meu cliente a um exercício, por exemplo, de puxada alta. O cabo de aço desse equipamento, no decorrer que o meu aluno está executando o movimento, quebra, a barra atinge a cabeça do meu cliente e gera algum problema. De quem que é a culpa? Da academia ou do personal? Nesse caso, como o equipamento estava alugado e a obrigação de manter o equipamento em ordem era da academia, a academia vai, o seu cliente pode te acionar na justiça, mas em uma ação de regresso você pode acionar a academia. Desde que haja um contrato. Desde que haja um contrato. Se não houver um contrato, aí está o problema. Então, se não houver o contrato, vai depender muito de prova testemunhal, de câmera, de testemunhas, né? Dificulta o processo. Dificulta o processo. Se tiver um contrato bem feito, o que acontece? Se tiver um contrato bem feito, a hora que você for acionado, você apresenta o contrato junto na sua defesa e fala que a obrigação de manter o equipamento em dia era da academia e não sua, porque você locava o aluguel, você fazia a locação do espaço e nessa locação você esperava receber um equipamento em perfeitas condições. Isso é muito importante para você, amigo personal, que paga essas taxas que as academias cobram. Se elas cobram essas taxas de você, faça com que em contrato tenha redigido que ele tem que te entregar o equipamento em perfeito estado. Exatamente. Gerson, gostaria de agradecer a tua presença aqui com a gente, dando essas dicas para o personal e deixar bem claro que o Gerson é o consultor jurídico da tudofit.com.br. É lá que você vai poder matar essas dúvidas, solucionar essas dúvidas, fazer um bate-papo constantemente com ele. E vamos ter também aí a assessoria contábil, vamos ter assessoria de marketing, assessoria de vendas e vamos tentar resolver esse problema da nossa categoria, informalizar e com isso trazer benefícios à nossa profissão. Muito obrigado. Obrigado, Gerson. Eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal. Eu gostaria de avisar vocês, o profissional personal trainer, que entre no site www.tudofit.com.br. Lá você vai encontrar um espaço para um aconselhamento jurídico. Lá a gente vai poder te orientar melhor, dependendo do seu caso concreto. Obrigado. Obrigado, Gerson.